Olá, amados! Sejam todos bem-vindos ao canal e eu estou muito feliz de estar aqui, de partilhar com vocês mais um momento da minha vida e falar sobre o tema adoção. Lá no Instagram eu falei já um pouco, bem pouco, para dar uma introdução, para entrar no tema. Para quem ainda não me segue, não conhece, o Instagram é @doceoração. Lá tem muita coisa que a gente conversa, tem lives e lá tem a palavra do Senhor, uma mensagem diária, todos os dias tem mensagem. Então eu te espero por lá. E assim, eu queria contar para vocês desde o início de tudo e só através de um vídeo, né, aqui no YouTube que eu ia conseguir contar para vocês mais esse testemunho nas nossas vidas. Como vocês já sabem, né, o meu sonho, o meu maior sonho é ser mãe. E essa coisa com adoção vem desde muito cedo. Eu não sei precisar quando que aconteceu isso, né? Como saiu, como eu senti no coração, porque é uma coisa muito antiga. Então, eu não sei dizer para vocês, mas desde sempre eu tinha no coração muito grande o desejo de adoção. E eu sempre falei isso para as pessoas, as pessoas que estão próximas a mim, minha família, até os meus pacientes. Eu sempre disse sobre a adoção, que era um desejo do meu coração, uma vontade muito grande de ser mãe por adoção, independente de ter ou não filhos biológicos, né? Porque naquela época eu não sabia se eu ia casar, se eu ia construir uma família junto com uma outra pessoa. Mas mesmo assim eu nutria no meu coração essa vontade de ser mãe por adoção. Então eu já tinha uma certeza no meu coração que mãe eu seria. Mesmo se eu não me casasse, eu teria filhos por adoção. E isso eu cresci com esse sentimento, com esse pensamento. E eu sempre não escondi nunca de ninguém, das pessoas próximas a mim sempre souberam. E quando eu conheci o meu marido, né, naquele dia, naquela noite que a gente passou horas e horas conversando, esse foi um dos temas abordados. E eu sempre falo para as pessoas, né, que convivem comigo, que estão próximas a mim, que eu falei com ele nesse dia sobre esse meu desejo do coração. E eu sempre brinco, né, mas de alguma forma é a verdade, que eu falei com ele, eu falei, olha, eu não sei o que você pensa, eu não sei quais são os desejos do seu coração, mas eu vou ser mãe adotiva. Você topa? Esse é um desejo e que eu vou realizar. E na hora, assim, no primeiro momento, ele levou meio que um choque, né? Porque não se espera disso. Num primeiro encontro, ainda mais, né? Mas eu já queria saber dele, porque esse era um desejo do meu coração. Se ele me dissesse não, esse não quero, não gosto, porque ainda, gente, infelizmente, existe muito preconceito. Muitas pessoas têm um preconceito sobre adoção. Tem muitas histórias antigas de pessoas que não tiveram não foram bem sucedidas quando adotaram, que eram outra época, que hoje tem todo um processo, né? Então, isso
é meio que cultural. As pessoas acham que filho adotivo são filhos problema, você vai criar filho de outras pessoas, que não deixa de ser verdade, né? Mas por que você vai criar alguém que você não gerou? Por que você vê como caridade? Vê de várias formas que não é a forma que, digamos assim, correta, a forma que nós vemos a adoção. É como nosso filho e ponto. Não existe diferença entre filho adotivo e filho biológico. A partir do momento que se torna filho, é uma coisa só. Não tem diferença de um para outro. E nesse dia, justo no primeiro dia, eu já abordei com o Edevaldo esse tema. E ele nunca tinha pensado sobre o assunto, mas a partir daquilo que eu disse a ele, ele falou, não, eu tô contigo. E aquilo, o meu coração se encheu de alegria, porque era mais uma forma do Senhor me dizer, é esse o seu marido. E eu falei, glória a Deus. E aí o tempo foi passando, a gente começou a namorar, e eu sempre introduzindo esse tema de adoção com ele, né? Explicando mais, porque como eu falei com vocês, desde muito cedo eu sempre quis adotar. Então eu sempre li muito sobre o tema, pesquisei muito, fiz e faço parte de muitos grupos de apoio através do Facebook, vi filmes sobre o tema, tudo relacionado ao tema de adoção, eu me interesso, eu leio, eu assisto, eu vou atrás. Então eu nesse tempo todo eu aprendi muitas coisas. E nesse tempo de namoro eu comecei a passar um pouco do que eu sabia para o meu marido. E aí essa minha vontade se tornou nossa, para a honra e glória do Senhor. E aí nós nos casamos e eu disse a ele, olha, nós vamos nos casar e assim que a gente casar, eu já quero dar entrada nos papéis. Que vocês sabem que essa coisa de justiça no Brasil é tudo muito demorado, tudo muito lento e a adoção não é diferente. Então é um processo legal, burocrático, mas que eu não acho errado porque é uma vida, é uma criança. Então a justiça precisa saber quem são as pessoas que querem pleitear, né, que querem ser pais adotivos. Então, existe um processo muito, assim, minucioso. Então, dia 14 de novembro de 2018, eu e o Edevaldo demos entrada com o nosso processo de habilitação. E nós ficamos radiantes, eu principalmente. E a partir daí começou todo o nosso processo. Nós passamos, nós não contamos a ninguém, a vocês, a ninguém, porque a gente, como vocês sabem, tudo que se refere à justiça, né, tem que ter uma aprovação judicial. Então a gente não sabia se ia dar certo, a gente não sabia como seria, então a gente ficou esperando para que tudo ocorresse, né? Para hoje, para honra e glória, vim contar para vocês. E aí nós levamos toda a documentação no fórum. Para quem não conhece o processo, a gente leva todos os documentos pessoais, algumas coisas para o fórum e a gente dá entrada no processo. A partir daí, a gente começa um trajeto, né? A gente tem reuniões com assistente social, com psicóloga,
eu e o Edevaldo juntos, eu e o Edevaldo separados. Elas conversam com a gente para entender mais a dinâmica da casa, a dinâmica do nosso relacionamento, como que é cada coisa, como esse filho vai se encaixar na nossa vida. Então, assim, teve essa parte de entrevistas, né, de conversas. Depois nós passamos para uma nova fase, que a assistente social veio até a nossa casa, conhecer aqui, conversar mais um pouco conosco, que todas essas fases geram ansiedade, geram medo, geram insegurança, porque a gente não tem medo do desconhecido, não sabe o que vai acontecer, né? Então, quando ela chegou aqui em casa, a gente ficou com muito medo, não sabia o que esperar, mas foi muito tranquilo. Ela conversou muito com a gente, quis saber sobre a nossa família, sobre as nossas coisas, e passamos por mais essa fase. E aí saiu o laudo técnico, né, delas, falando sobre nós, para que o promotor e o juiz pudesse conhecer um pouco mais da nossa vida, da nossa história. E aí teve um parecer favorável. Isso já foi uma vitória para a gente. E aí depois nós fizemos parte de um curso preparatório para pais adotivos. E esse curso é obrigatório. A gente precisou participar para entender melhor os trâmites, como que funciona todo o processo, né? E a gente fez e concluiu. Aí, a partir daí, a gente teve um certificado, e esse certificado foi anexado ao nosso processo. Então, o nosso processo, dia 30 de 8 de agosto de 2019, nós tivemos o parecer favorável do promotor. Já foi mais uma vitória. E aí, dia 30 mesmo, já foi mandado para vista, né, para que o juiz desse o parecer de habilitados ou não para adoção, que seria o veredito final. E assim, a assistente social e a psicóloga nos tranquilizou, porque o parecer delas era favorável, o parecer do promotor também era favorável, então o parecer do juiz também levava a crer que seria favorável, mas o coração aqui, ó, ficou daquele jeito, né? E aí nós começamos o Cerco de Jericó. Para quem não conhece o Cerco de Jericó, para nós católicos, para que vocês entendam, tá? É baseado sobre aquelas muralhas de Jericó, Josué, que orou, e as muralhas deu 7 voltas e as muralhas caíram. Então a gente faz oração em frente ao Santíssimo Sacramento, a Jesus, para nós católicos, durante 7 dias e 6 noites, sem parar, ininterruptas, de oração em frente ao Senhor. Então ali são muitas pessoas que passam. E no primeiro dia, na segunda-feira dessa semana, nós recebemos a notícia que o juiz tinha dado favorável ao nosso processo. Gente, tô toda arrepiada. E foi uma vitória muito grande, porque tá tudo se materializando, né? Vocês que acompanharam toda essa minha trajetória, esse meu desejo, essa minha vontade de ser mãe, tanto biológica, né, que vocês já sabem, estão carecas de saber, mas agora também
vocês sabem desse meu outro sonho, desse meu outro desejo de ser mãe também por adoção. Então, assim, meu coração se alegrou de uma tal maneira que vocês não têm ideia. E quando eu vi aquele veredito ali do juiz, eu só sabia louvar o Senhor, porque foi depois da tempestade, né, que a gente passou a tristeza, a angústia que a gente teve com a perca do nosso filho. E o Senhor veio dizer: eu tô olhando por vocês, não tenham medo. E aí o Senhor nos presenteou nesse mês de setembro, né? Que foi um mês muito intenso. Foi um mês que nós perdemos o nosso filho. Foi um mês que nós fizemos 1 ano de casados. E foi um mês que o Senhor nos presenteou com a nossa habilitação. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês, estamos oficialmente grávidos do coração, para honra e glória do Senhor. Agora, não sei se vocês sabem, mas agora nós preenchemos o perfil do nosso filho. Esse primeiro, né, que é o primeiro, será um filho só, que a gente escolheu. E aí nós preenchemos o perfil do nosso filho, o jeito que a gente queria. Isso é muito difícil, muito doloroso, né? A gente escolher um filho, porque dá a impressão que é uma mercadoria. Mas, enfim, é coisas burocráticas e a gente precisa escolher. Não é uma opção, é uma obrigação, né? Que a gente tem, a gente precisa fazer. E nós fizemos isso ontem, às 6 horas. Por isso que eu não pude gravar o vídeo antes, porque elas ligam e a gente precisa ir. E a gente foi com maior alegria e fizemos o perfil do nosso filho, né, ou da nossa filha, a gente não sabe. E agora é esperar. Então, esse tempo é mais uma espera. A gente não sabe quando vai vir, se vai demorar, se não vai. A gente crê e entregou pro Senhor, para que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. E é isso que a gente está acreditando, né? Que tudo vai vir no tempo dEle, como tudo até agora nas nossas vidas aconteceu. Então, eu creio poderosamente que Ele vai fazer. E assim, para que vocês também saibam um pouco mais o que o Senhor fez e mostrou para nós nessa espera, né, até a habilitação, eu queria contar um pouco para vocês do meu testemunho e do que o Senhor me falou, porque eu não podia contar para vocês sobre isso sem poder falar abertamente sobre adoção, que agora é uma coisa que, graças a Deus, eu vou poder falar com vocês também. Gente, eu não desisti do filho biológico, tá? A minha promessa quanto ao filho biológico permanece intacta. O que aconteceu foi agregar, juntar o filho adotivo com o biológico. Então, a gente vai ter os dois, se Deus quiser, né? Tá entregue nas mãos dele, a gente tem a promessa e uma coisa não anula a outra. São coisas diferentes, mas que nos dão muita alegria. Tanto o biológico como o adotivo, é a mesma alegria, a mesma felicidade.
das notícias, né? E como foi pra gente receber a notícia da habilitação, da gravidez do coração. Então eu queria começar o meu testemunho sobre sobre a adoção, né? Lá atrás, naquela minha visualização, que eu já contei para vocês milhares de vezes, né? Que falando que o Senhor me mostrou quando eu pedi eu, meu marido e meu filho, né? Que eu iria ter filhos. E o detalhe, isso tudo, gente, é por isso que eu falo, sabe? O Senhor fala conosco nos detalhes, que a gente precisa se atentar nos detalhes. Naquela época que o Senhor me deu essa visualização, eu só consegui enxergar que eu iria casar, que eu iria ter filhos, ponto. Mas hoje, na minha situação atual, eu vejo que esse filho, o Miguel, que o Senhor me mostrou naquele dia, há muito tempo atrás, o Miguel não era uma criança de colo, o Miguel não era um bebê, o Miguel não estava num carrinho, no Moisés, no meu colo, no colo do meu marido. Eu não me vi nessa visualização grávida, né? Porque o Senhor poderia ter me mostrado grávida, ou poderia ter mostrado, enfim, de várias formas. Mas ele me mostrou o Miguel andando, correndo. E aí, hoje eu tenho um entendimento que o Miguel não é o meu filho biológico, é meu filho adotivo, porque eu vi ele já andando. Então ele não vai ser um bebê, né, que eu gerei e que tá conosco desde pequeno, desde, né, de sempre. Então eu pude entender que o meu primeiro filho não será biológico, será adotivo, porque ele já me pareceu grande, já, né, na minha visualização, ele já veio grande. Então, aí quando eu engravidei, eu comecei a perguntar para o Senhor. Eu falei, mas Senhor, e o Miguel, né? Mas aí a gente, né, se fala, não, às vezes é um jeito do Senhor mostrar e tal. Mas no meu coração, depois que a gente deu entrada e eu comecei a refletir sobre o que o Senhor tinha me prometido, a minha primeira promessa, eu entendi que o Miguel é o meu filho que vem por adoção. E aí, depois, esse ano, eu, meu marido, meu pai e minha tia fomos em Presidente Prudente, que é uma cidade bem perto da minha, em 2 dias de oração com o Roberto Tanus, que é um pregador muito conhecido, católico, muito conhecido. Quem é católico vai saber, quem não é e quiser procurar saber vídeos dele, o Senhor usa muito, ele tem muitos dons e ele é uma pessoa muito ungida. E nessa noite, nesses 2 dias, né, que nós fomos para lá, ele fez oração para as mulheres que queriam engravidar, para as mulheres que não conseguiam, né? E na primeira noite, ele proclamou uma cura. O Senhor estava passando do meu lado, Jesus Santíssimo, né, para nós católicos, estava passando do meu lado, e quando ele estava literalmente do meu lado, Roberto proclamou que tinha uma mulher do lado de Jesus que estava pedindo para engravidar, e o Senhor estava concedendo essa graça.
E era eu, né, gente? Aí ele falou pra colocar a mão no Senhor e eu chorei muito. E foi a primeira noite. A segunda noite ele já tinha avisado que orar para as pessoas que queriam engravidar, que se não tivessem ido, que era para convidar as pessoas que a gente sabia que queria. E nós fomos novamente. E aí ele pediu para levar alguma coisa que lembrasse, né, o que as graças e os milagres que a gente queria. Nós levamos, enfim. E aí ele chamou lá na frente para que ele orasse pelas mulheres que queriam engravidar, que queriam ser mães. E aí foi eu e o Edevaldo lá na frente, né? Foram todos os casais que gostariam de engravidar. E ele começou a orar. E assim, tinha muitas pessoas lá na frente. Ele começou a orar, proclamar várias curas, várias coisas. E nada ainda tinha tocado o meu coração, né? Porque quando é com a gente, nós sentimos na hora. O Senhor fala, a gente tem alguma sensação diferente para que nós entendamos que aquilo que Ele está falando é conosco. Vocês já sabem, né? Quem participa das lives lá no Instagram, @doceoração, sabe que toda vez que eu faço oração e o Senhor toca, você sente, né? Você sente Jesus falando com você, você tem alguma coisa física. E eu não tinha sentido nada ainda. Mas nós estávamos ali, eu e o Edevaldo, com muita fé. Isso é o barulho de um carro passando, anunciando algumas coisas. E aí ele começou a orar. E aí ele pegou e disse assim: você, mulher, gente, o barulho é grande. Você, mulher, que deu entrada num processo de adoção. Gente, quando ele falou isso, você, mulher, que deu entrada no processo de adoção, eu comecei a chorar copiosamente. O Senhor está mandando te dizer que Ele está colocando a mão no seu processo de adoção. E que seu processo de adoção vai ser muito rápido, porque o Senhor está intervindo no seu processo. E como vocês sabem, eu tô toda arrepiada. Como vocês sabem, ou eu tô contando agora, esse processo de espera é muito grande, né? E ele falou assim: e você não vai ter um processo de espera grande, o seu filho vai chegar logo, você vai ser mãe logo, as coisas vão acontecer mais rápido do que normalmente é, porque o Senhor está intervindo na sua vida. Gente, aquilo eu chorava, porque eu entendi, eu tomei posse daquela graça para mim. E aí foi passando o tempo e eu engravidei. E o nosso processo ainda estava em andamento, não tinha saído. E aí eu comecei a questionar o Senhor. Eu falei: Senhor, lógico que é toda alegria, tudo aquilo que eu falei para vocês foi realmente verdadeiro, o sofrimento, a alegria de descobrir, a alegria de eu contar para as pessoas que eu finalmente um milagre tinha acontecido, que eu consegui gerar. Mas eu falei: Senhor, mas tem alguma coisa que não está encaixando, porque o Senhor me disse que eu iria ser mãe primeiro adotiva e eu tô grávida. Mas o Senhor sabe o que faz, né? Então eu só consegui louvar, mas eu percebi que alguma coisa não se encaixava. E por isso me deu um certo medo já, né? Porque eu falei: gente, será que essa gravidez vai continuar, né? Porque o Senhor me falou que meu primeiro filho seria adotivo. Ou será que o filho adotivo vai chegar junto com o biológico? Vão ter dois em casa?
E aí foi aquela coisa no meu coração, né? Eu falei, glória a Deus, se for os dois juntos, para honra e glória do Senhor, a gente vai dar conta. E aí aconteceu tudo que vocês já sabem, a gente perdeu, foi um sofrimento, ainda está sendo, não é de uma hora para outra, mas hoje eu tô muito, muito melhor. E ainda mais com essa notícia, né, gente? Não tem como ficar indiferente. Então, assim, nesse vídeo eu quero contar para vocês que... Vou chorar de novo. Que a gente não entende os planos de Deus. A gente sonha, a gente quer. Mas muitas vezes o que o Senhor programou, o Senhor tem para nós é muito, mas muito maior e muito melhor do que nós queremos para nós. O nosso processo foi muito rápido. Aconteceu em 10 meses, a gente deu entrada e saiu em 10 meses. Tem pessoas que estão há 5, 4 anos esperando sair a habilitação. Tem pessoas que saíram em 5 meses, mas normalmente é um processo demorado, sabe? E eu vi muito a mão de Deus ali. A mão de Deus colocando as coisas no lugar e fazendo com que acontecesse. E eu vejo que não foi coincidência tudo acontecer no mês de setembro, sabe? A nossa perca, um ano de casamento, a nossa habilitação. Então, assim, gente, o que eu quero deixar para vocês é que a gente não pode deixar de ter fé. A gente não pode deixar de acreditar, porque os planos de Deus sempre são maiores, melhores do que os nossos. O Senhor enxerga muito além do que a gente não consegue ver. O Senhor vê longe, o Senhor vê distante, o que a gente não consegue enxergar daqui um minuto, o que vai acontecer conosco. Então, o que eu quero pedir para vocês é que nunca deixem de acreditar nos seus sonhos, nas promessas que o Senhor fez na vida de vocês, porque na minha vida o Senhor tem tomado conta. E se Ele está tomando conta da minha vida, que sou fraca, que sou pecadora, por que Ele não vai tomar da sua? Toma posse da promessa que Ele te fez. Por mais que as situações na sua volta digam não, por mais que tudo em volta de você fala não vai dar certo, por mais que tudo que tenha todas as esperanças que você tem foram embora, o Senhor vem e te surpreende, assim como me surpreendeu na minha perca. O Senhor me deu a graça de ser mãe de uma outra forma, né? De falar, filha, não fica triste, você vai ser mãe, mas na minha hora, no meu momento, você conseguiu gerar coisa que era impossível humanamente. As chances de que eu gerasse era 1%. E nesse 1%, o Senhor fez acontecer. E depois nos deu a graça da habilitação. Então, o que eu peço para que vocês não percam a fé. E continuem me colocando em suas orações, para que todo esse processo, para que o Senhor esteja onde meu filho, minha filha está. Não sei se já nasceu, se não nasceu, onde está, com quem está, que o Senhor abençoe ele ou ela, que o Senhor coloque o seu manto sagrado em cima para que nenhum mal, para que nenhum inimigo possa chegar até
o meu filho. Então, é isso que eu oro todas as noites, para que o Senhor cuide dele enquanto eu e meu marido a gente não pode cuidar. E eu tenho certeza que o Senhor cuida muito melhor do que nós. Gente, então é isso. Eu queria dizer que eu tô muito feliz que eu e o Edevaldo estamos grávidos do coração. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava contar para vocês com todos os detalhes, né, dessa nova jornada nas nossas vidas de ser pais adotivos. Além de biológicos, né, como o Senhor já nos prometeu, e nós seremos pais de muitos para a honra e glória do Senhor. Amém? E nunca desista dos seus sonhos, das suas promessas, porque o Senhor vai cumprir no tempo dele, na hora dele e quando for melhor para a nossa vida. Amém? Fiquem com Deus e até uma próxima!